Boa noite, irmãos. Tudo bem? Bênção. Estamos muito felizes de estar com vocês. Já faz algum tempo, que nós não vínhamos aqui. Trago aí a saudação de todos os irmãos lá. O Lucas pediu, inclusive, para mim mandar esse abração, dizer que está com saudade. Ele está cuidando hoje lá do Soma, junto com a Jéssica e o pessoal. E deve estar acontecendo agora, no mesmo horário, né? Apesar que lá... Não, ainda não começou. Vai começar às 8 horas. Daqui a pouquinho. Amém? Mas fica dado o abração deles, dos outros irmãos que estão junto com a gente, os que vocês já conhecem, os que ainda não conhecem vão conhecer mais à frente. Amém? Muito feliz de estar aqui com o pastor Cleverson, com todos os irmãos. E é muito bom ver o movimento, a dedicação, a entrega dos irmãos para a obra de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37. Já faz tempo que eu não prego em cima do palco, né? A gente sente a diferença. Sempre é na cozinha da minha casa, Romanos capítulo 8, versículo 37, e eu quero falar sobre vencendo as circunstâncias. Diga assim, vencendo as circunstâncias. Mais forte, vencendo as circunstâncias. Romanos 8, versículo 37, diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Uma coisa muito interessante, irmãos, é que quando nós tentamos ou vamos pensar em descrever o que seria uma vida feliz, uma vida em paz, as primeiras imagens que vêm na nossa mente estarmos em um lugar descansando, um lugar muito tranquilo, um dia de repente bem ensolarado, com passarinhos cantando, um riacho ou uma praia, um mar mansinho, tranquilo, sem contas para pagar, amém? Sem pressão, bem tranquilo mesmo. Às vezes vai vir a imagem de algum filme que você assistiu, alguém deitado numa rede, ou algum momento especial que você teve na sua vida, em que você estava na beira de um rio. Então a ideia que muitas das vezes vem na nossa mente quando pensamos em uma vida feliz, em uma vida tranquila, é mais ou menos, ela é pintada na nossa mente mais ou menos assim. E isso é muito bom. E às vezes nós vamos ter momentos como esse, vamos estar em lugares como esses. Porém, boa parte da nossa vida, irmãos, ela vai ser vivida em lugares e em situações um pouco diferentes dessas. Boa parte da nossa vida vai ser vivida no meio do barulho, em salas de aulas, com prova na nossa frente, avaliações, às vezes dentro de um ambiente de trabalho, muitas vezes dentro de um ambiente de trabalho cheio de pressão, lidando com muitos desafios. Muitas das vezes o dia não vai ser um dia ensolarado e não vamos poder estar em uma rede na beira da praia. Apesar de eu morar numa praia, poucas vezes eu vou para a beira da praia, Eu vejo, às vezes, volta e meia, direto eu estou vendo o mar, ou à minha direita ou à minha esquerda, mas poucas vezes eu posso ficar na beira da praia. Então, a maior parte da nossa vida ela vai ser vivida em ambientes assim, em momentos assim, cheio de barulho, cheio de pressão. A vida do cristão, ao contrário do que algumas pessoas acham, ao contrário do que algumas pessoas pregam, ao contrário do que algumas pessoas ensinam,
não é uma vida sem problemas. Não é uma vida sem dificuldades. Não é uma vida sem sofrimento. Não é uma vida sem desafios. Na realidade, quando nós aceitamos a Jesus, nós continuamos, comendo arroz, feijão, de vez em quando uma picanha, de vez em quando um pudinzinho, mas continuamos tendo que lidar com as dificuldades e muitas circunstâncias desafiadoras, O Novo Testamento, ela nos ensina que neste mundo nós vamos ter aflições, e são palavras do próprio Jesus, Ele mesmo passou por aflições, passou por pressão, e Ele ensinou aos seus discípulos, Ele disse para os seus discípulos, no mundo vocês vão ter aflições. Então, esse não é o único texto que fala sobre a possibilidade de passarmos por provações na nossa vida. O apóstolo Pedro, inclusive, ele faz a comparação da nossa vida com o ouro que é provado no fogo, para falar da vida do cristão, que muitas das vezes ela tem que lidar com desafios, Então, nós vamos passar por provações na vida cristã, nós vamos ter que lidar às vezes com a dor, às vezes com o sofrimento, às vezes com a privação, às vezes com a pressão, muitas vezes. Mas ao contrário do que muita gente pode achar, mesmo que a nossa vida como cristãos, ela seja uma vida com muitos momentos de provação, tendo que lidar com muitas circunstâncias difíceis, ainda assim nós podemos viver bem, e ainda assim nós podemos desfrutar de felicidade, ainda assim nós podemos desfrutar de paz. Até porque nós temos aprendido que a paz, a felicidade, o desfrute da alegria, ela não está ligada a uma circunstância, a uma situação, a uma coisa, mas está ligada a uma pessoa, que é o próprio Jesus. E essa pessoa maravilhosa, ela se tornou fonte dentro de nós, ela está dentro de nós. Então é possível nós termos que lidar com pressões, com lutas, com frustrações, com dificuldades, e ainda assim, por causa dessa fonte que está dentro de nós e que jorra como vida de dentro de nós, é possível termos paz, é possível termos estarmos felizes, termos alegria. Amém? É por isso que o apóstolo Paulo, que lidou com muitos desafios, que lidou com muitas circunstâncias difíceis, desafiadoras, tanto no que diz respeito à obra de Deus, com perseguições dos religiosos, com muitos açoites, espancamentos, viagem, naufrágio em viagem, sendo incompreendido por muitos irmãos, inclusive cristãos, tendo que lidar provavelmente com enfermidade. Tem um momento que ele fala que ele escreveu com letras grandes, e muitos que entendem que talvez ele tivesse um problema de vista. Mas ele mesmo diz em Filipenses, e é a carta que fala muito de alegria, que ele escreveu, em Filipenses capítulo 4, versículo 13, ele diz: eu posso todas as coisas. Como? Eu posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Romanos, ele também que escreveu Romanos, lá no capítulo 8, 37, ele diz: mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então o apóstolo Paulo está dizendo que apesar das circunstâncias difíceis, perseguições, até mesmo enfermidade, lutas, provações, pressão, em Cristo, que é fonte da minha vida, em Cristo, eu posso todas as coisas. Em Cristo, eu sou mais do que vencedor. Amém? Agora, como nós podemos desfrutar
Eu sei que tem provações, eu sei que tem circunstâncias difíceis e muitos momentos, né? Não existe nenhum crente super-homem, não existe, isso é conto de fada, isso é utopia. Não existe vida cristã sem dificuldade. Não existe vida cristã sem ter que lidar, às vezes, com paradoxos, com situações que parecem contradizer a sua fé. Não existe. Agora, existe sim uma possibilidade de como você desfrutar de paz, alegria e felicidade no meio de todo esse redemoinho, no meio de todos os vendavais e lutas e provações que se levantam diante de você, através de Cristo. Agora, como é que você pode desfrutar disso? Como é que você pode experimentar no seu dia a dia essa paz? Como é que você pode experimentar no seu dia a dia essa felicidade? Como é que você pode experimentar no seu dia a dia esse ânimo, essa alegria, mesmo enfrentando circunstâncias adversas assim? Uma das coisas que você precisa estar consciente todo dia da sua vida e que vai ser fundamental para você estar desfrutando disso, paz, alegria, satisfação no meio das circunstâncias difíceis, é você reconhecer a presença de Deus na sua vida. Diga assim: eu preciso reconhecer a presença de Deus na minha vida. Irmãos, como é bom nós estarmos bem acompanhados quando nós estamos passando por algum momento de crise. Como é bom, de repente, você ter pessoas que te amam perto de você, nos momentos que você está passando por algum tipo de luta, por algum tipo de provação, por algum tipo de perda. Né? Se você for buscar conhecer, você vai conhecer pessoas que no momento, às vezes, da perda de um ente querido, se sentiu profundamente consolado ou sentiu fortalecido por ter pessoas que talvez não tinham muito o que dizer para ela, e não se tem muito o que dizer na hora da perda de alguém, de um ente querido, né? Mas se sentiu consolado por ter a presença de uma outra pessoa importante, significativa naquele momento de dor. Então é muito bom isso para nós. E nós temos, a Bíblia vai mostrar para nós que agora nós temos uma companhia perfeita em todo o tempo da nossa vida, em todas as circunstâncias da nossa vida. E essa companhia perfeita é Jesus. Jesus não é um ser que está fora de mim, Ele é alguém que está dentro de mim agora. É isso que nós estamos ensinando há muito tempo já. Que agora Jesus reside dentro de mim. Que agora Jesus reside dentro de você. Dentro de cada um de nós. Então, diante das circunstâncias, diante dos desafios, eu tenho uma companhia perfeita. Porque é muito bom eu ter a presença da minha esposa nos momentos em que eu tenho luta. Mas ela não pode estar comigo 24 horas. E ela não pode me compreender no mais profundo do meu íntimo, por mais que ela tente. Mas agora Jesus pode. 24 horas. Eu acordo, Ele está aqui dentro. Eu vou para o meu trabalho e Ele está aqui dentro. Eu vou ter que lidar com o desafio no trabalho, com a incompreensão do meu chefe, e Ele está aqui dentro. Eu vou pegar o ônibus e Ele está aqui dentro. Então, isso é fundamental, que você tenha consciência da presença de Deus dentro de você, para que você vença aquele sentimento que muitas das vezes vai te assolar, vai te assaltar, o sentimento de que ninguém se importa com você e de que você está sozinho diante desta crise que você está enfrentando. E a verdade é bem diferente dessa. A verdade é que pode ser que algumas pessoas não consigam entender o momento que você está passando, e nem todas consigam acompanhar você nas 24 horas do seu dia. Mas a verdade absoluta é que Deus, o Criador desse universo, a pessoa mais poderosa, grandiosa, fantástica, está dentro de você constantemente, 24 horas, toda semana, todos os meses, todos os anos. Ele disse para os seus discípulos:
No capítulo 28, versículo 20 de Mateus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse em Hebreus capítulo 13, versículo 5: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o desampararei. João capítulo 14, versículo 16 ao 18, o Senhor disse, antes dele subir aos céus, ele falou para os seus discípulos: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Todos esses textos são promessas do Senhor, dizendo que Ele estaria conosco. Aqui está falando que o Espírito Santo estaria, mas quando está um, está os três. É uma divindade em três pessoas. Então, se o Espírito Santo está dentro de você, você tem o Pai e você tem o Filho dentro de você. Ele está aqui, está lá, é por isso que Ele é Deus. Mas o fato bom, maravilhoso, é que Ele está aí. Olhe para o seu irmão e diga: Ele está aí. Então é importantíssimo você reconhecer a presença de Deus todos os dias. As primeiras orações, as primeiras conversas tuas com Deus, seria bom que fosse essa: Senhor, obrigado porque o Senhor habita dentro de mim, porque o Senhor está comigo agora, eu creio nisso. E reconhecer a presença de Deus vai gerar algo muito bom dentro de você, vai gerar uma ousadia poderosa dentro do teu coração, uma ousadia para que você avance, para que você enfrente, uma ousadia de enfrentamento diante das circunstâncias, já que a notícia é que você vai ter que lidar com desafios, que a vida tem muitos problemas. Então, tenha consciência de que você vai lidar com todos esses problemas com um Deus poderoso e maravilhoso e amoroso dentro de você. Porque daí você vai partir para cima das circunstâncias com ousadia. Não estou sozinho. Deus vai comigo para o trabalho. Deus vai comigo lidar com essa prova. Deus vai comigo para lidar com esse problema lá na minha casa, esse relacionamento. Vou ter que conversar com a minha esposa sobre essa situação mesmo. Mas Deus vai estar comigo. Deus está comigo. Você já percebeu como os nossos filhos se sentem mais ousados quando os pais estão por perto? Quando nossos filhos estão conscientes da nossa presença, né? É bem interessante, porque agora qual é a notícia que eu tenho do Henry e da Manu, lá em Florianópolis? Uns anjinhos, quietinhos, tudo tranquilinho. Mas e quando nós chegamos por perto? Quando eles estão conscientes da nossa presença? Aí o pau quebra mesmo, aí é bagunça, a resistência. Mas por que eles ficam tão ousados para bagunçar desse jeito? Porque sabem que a gente está por perto. Esses tempos eu vi um vídeo de um rapaz, acho que estava junto com a namorada, e ele veio um cara grandão e assaltou ele. E o cara deu acho que umas bordoadas nele e tal, roubou ele, e ele não fez nada, né? Ele saiu com medo. Mas de repente, chegou 2 policiais, que viram a situação, e acho que estavam apaisando, e já foram para cima daquele bandido. Aí o cara pegou e voltou, ficou um macho, ficou ousado e foi para cima do bandido, e deu pontapé e bordoada nele também. Acho que os policiais tiveram até que dar uma segurada nele, porque ele estava querendo bater naquele bandido. Mas por que aquele cara ficou tão ousado, tão disposto a enfrentar o bandido? Porque a autoridade estava ali, né? Pode ter certeza, querido, que se você estiver mais consciente da presença do Pai amoroso, do Deus maravilhoso e poderoso na sua vida, as circunstâncias não vão parecer tão grandes e tão aterrorizantes assim.
O Senhor sabe que o desemprego, esse momento que você talvez está tendo que lidar com a falta de emprego, não é fácil, é difícil. Mas Ele quer que você lembre que Ele está com você. E que Ele é poderoso para mudar essa realidade. E te capacitar a lidar com esse momento. Amém, querido? Isso é muito, muito importante. Algo legal que você vai ver no Antigo Testamento é que quando Deus comissionava alguém, uma das coisas que Ele fazia questão que a pessoa lembrasse era que Ele estaria junto. Quando Deus chamou ali Moisés era um homem provavelmente gago, ele ficou meio apavorado, né, com a responsabilidade de libertar o povo de Israel do Egito, e o Senhor deixou claro para ele que estaria com ele. Quando Josué foi assumir o lugar de Moisés, diante de toda aquela responsabilidade, mais de 2 milhões de pessoas provavelmente, o Senhor fez questão de dizer para ele: eu vou estar com você. Não te mandei eu, esforce-te, tem bom ânimo, não pasmes, que eu estou contigo. O caso de Gideão é interessante também, quando o Senhor chega para ele e fala, o texto de Juízes 6, 11, 12, diz: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiezrita, palavra difícil aqui de dizer. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mais à frente, você vê o anjo, o texto dizendo: então o anjo veio e assentou-se debaixo do carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, tal. Só um pouquinho. E o Senhor disse para ele, né? O Senhor é contigo, homem valoroso. E um pouquinho mais à frente, você vai ver no capítulo 6, que o Senhor torna a dizer para ele, porque ele pergunta para o Senhor: como é que eu vou fazer? Como é que eu vou livrar esse povo? Aí o Senhor diz para ele: eu sou contigo. Eu vou estar com você. Então, por 2 vezes, em textos próximos, você vai ver o Senhor dizendo a mesma frase para ele, fazendo ele lembrar da mesma promessa: eu vou estar com você, ou eu estou com você. E você vai ver que Gideão, com 300 homens, conseguiu derrotar um exército de 32 mil soldados, os midianitas. Então, da onde vem essa ousadia? Da onde veio essa disposição? Da consciência, da certeza de que a presença do Senhor estava com ele. Diga assim: o Senhor está comigo, por onde quer que eu andar. Outra coisa importante, a primeira coisa importante que você deve ter em mente para você desfrutar de paz, de satisfação, alegria, ânimo no meio das circunstâncias difíceis, é ter certeza da presença, estar consciente da presença de Deus na sua vida. A segunda coisa importante é você entender que as circunstâncias ruins que você está tendo que lidar não são um castigo de Deus na sua vida. Para que eu desfrute de paz no meio da tribulação, eu preciso entender que as circunstâncias ruins não são um castigo de Deus na minha vida. E eu posso crer nisso com base numa verdade poderosa da palavra de Deus, que está em Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, diante de uma circunstância difícil, antes talvez você pensava: ixi, Deus está pesando a mão na minha vida. Deus está bravo comigo. Deus está irado comigo. As coisas não estão bem entre mim e Deus, por isso Ele está descendo porretes na minha vida. Olha o jeito que está. Não me abençoa, porta fechada, enfermidade. Mas agora você não pode mais encaixar na sua mente esse raciocínio, porque esse raciocínio não cabe dentro da nova aliança. Uma vez que você sabe que Cristo já levou
toda a sua culpa naquela cruz e sofreu todo o julgamento que você e eu merecíamos. Ele sofreu lá na cruz. E através dele, nele agora, não existe mais condenação para mim. Amém? Então as circunstâncias que você está enfrentando, os desafios que você está lidando, não são o castigo de Deus. Pode ter várias fontes essas circunstâncias. As circunstâncias ruins podem ser consequência das suas escolhas erradas. Não existe agora sobre a tua vida, não tem o castigo de Deus. Mas quando nós tomamos decisões erradas, nos envolvemos em coisas que são prejudiciais para a nossa vida e relacionamentos, o resultado é, nós vamos ter que lidar com as consequências negativas disso. Se você pegar e se envolver com uma prostituta, você vai ter que lidar com as consequências disso. Um relacionamento que pode ter um relacionamento conjugal se tornar um relacionamento arrebentado, pegar uma doença, ter que lidar com a desconfiança de um monte de gente depois. E Deus continua te amando. Deus não está te castigando, mas você está tendo que lidar com as consequências. Ok? Então existem consequências para as coisas erradas, escolhas erradas. De você se embriagar e pegar o carro, bater o carro, não é Deus te castigando. É a consequência de ter dirigido alcoolizado. As circunstâncias negativas, ruins, elas podem ser um ataque de Satanás contra nossas vidas. Sabemos que nós temos um adversário espiritual, o nome dele é diabo. E ele se levanta contra nós, ele promove situações para tentar nos afetar de alguma maneira. Isso pode acontecer. Nós também podemos ter que lidar com situações ruins, circunstâncias ruins, por causa do mundo caído. Nós estamos passando uma crise financeira no nosso país, em grande parte por causa da corrupção política. De repente, a questão não é porque você é corrupto, mas porque tem governantes corruptos. E o país todo sofrendo. Ah, Deus que está pesando a mão sobre mim, sobre nós. Não. Infelizmente, por esse mundo caído, nós temos homens extremamente maléficos, o coração muito mal e que faz mau uso do dinheiro público, e você tem visto o que tem acontecido. E às vezes nós, cristãos, temos que lidar com o nosso país. Nós também temos nosso trabalho, que às vezes é afetado, a questão financeira, os preços sobem, já não dá para comprar tudo que comprávamos antes. Às vezes também as circunstâncias podem ser circunstâncias naturais. Poxa, você estava num ambiente de calor, saiu lá fora, deu choque térmico, ficou com gripe. É Deus te castigando? Não. Teu corpo reagiu a essa mudança de temperatura e ficou com gripe. Poxa, a casa de repente do irmão não foi bem feita, o telhado, né? Nós tivemos que lidar com isso lá em Florianópolis esse tempo, deu um vendaval, a casa do irmão foi feita meio que nas coxas, a cobertura, veio o vento, levantou parte do telhado e jogou no outro terreno. O diabo que estava no vento, foi o Deus assoprando porque eles estavam em pecado, ficavam prometendo ir no culto e quase nunca iam, então Deus pesou a mão. Não, construiu errado. Ali veio o vento. Então preste bem atenção, as circunstâncias ruins que eu tenho que lidar pode ser consequência das minhas escolhas, consequência de atitudes que estão fora do propósito de Deus. Podem ser ataques de Satanás contra a minha vida. Tem a ver às vezes com o mundo caído em que eu estou vivendo, uma sociedade regida por Satanás.
E talvez possam ser muitas delas consequências, situações naturais. Agora, o que você não pode deixar passar na sua mente, se fixar na sua mente, é que essas circunstâncias são castigo de Deus. Porque se Deus está bravo com você, como é que Ele vai estar junto com você para enfrentar isso aí? Pode ser até a consequência de uma escolha errada sua, mas até na consequência errada, Deus vai estar com você para você lidar com essa consequência. Lidar melhor do que se você tivesse que lidar com ela sem Deus. Mas porque você tem Deus, você é filho de Deus, então Ele vai ajudar você até a lidar com aquela consequência de um ato, de uma escolha errada que você fez. Deus pode usar as circunstâncias como essa, circunstâncias causadas por consequências de atos errados, de atitudes erradas, de decisões erradas. Deus pode usar essas circunstâncias para me levar ao amadurecimento. Mas Ele não está me castigando. Ok, meus irmãos? Não é um castigo de Deus. Terceira coisa importante, se você quer desfrutar de paz, de alegria, de ânimo, no meio das circunstâncias desafiadoras da sua vida, aprenda que as circunstâncias ruins podem ser oportunidades de Deus na sua vida. E essa é a terceira coisa, circunstâncias ruins podem ser grandes oportunidades de Deus na sua vida. Para muita gente, as situações ruins são o fim da picada. É aquele momento que a pessoa não acha mais luz e ela chuta o balde e fala, não dá mais. Agora eu vou morrer nessa situação. Agora acabou tudo. Agora o casamento não tem jeito mesmo, que o problema é tão grande e não tem mais condição. Você pode encarar a situação como o fim da picada, ou você pode encarar essa situação, por mais difícil e sofredora que ela seja, como uma oportunidade para Deus realizar alguma coisa especial na sua vida. Você não precisa, não estou dizendo aqui, ignore a tristeza, ignore a dor, ignore o problema. Não ignore a dor, não ignore o fato que existe um problema. Mas não deixe de crer que esse problema é uma grande oportunidade para Deus fazer algo na sua vida. É a oportunidade de você experimentar um milagre na sua vida. Você gostaria tanto de ver um milagre acontecer. Então lembre que a salvação, você se tornar um filho de Deus é um grande milagre, mas tem outros milagres que Deus deseja realizar, e esse momento difícil que você está passando é uma oportunidade para você experimentar o milagre de Deus. Existe alguma provação que você está tendo alguma dificuldade que você está tendo que lidar? Levante, se você tem uma dificuldade, um desafio, levante uma de suas mãos. Você crê que é uma oportunidade de Deus para ver o milagre? Então fecha os teus olhos e vamos orar em cima disso. Ora por isso agora, querido. Ora por isso. Coloca diante de Deus essa situação. Fala para Ele. E pede, Senhor, muda essa situação. Manifesta o teu poder nessa situação. Abre essa porta de emprego, Pai. Cura essa enfermidade. Atrai o coração do meu filho para ti, Deus, porque eu não sei como que eu vou fazer para que ele venha para teus caminhos, mas o Senhor sabe. Deus, muda o coração do meu marido, o Senhor pode atraí-lo, ele pode sentir o teu perfume, Senhor. Pai, move em cada um dos pedidos dos teus filhos, ó Deus, porque as circunstâncias desafiadoras que cada um está enfrentando é uma grande oportunidade para o Senhor manifestar o seu milagre. Nós cremos nisso, Pai. Nós decidimos, ó Deus, inclinar o nosso coração a esta verdade, ó Deus. O diabo tenta lançar na mente de muitos irmãos e que essa circunstância, esse problema é o fim da picada.
Mas em nome de Jesus, ó Deus, nós declaramos Teu Espírito Santo mudando, ó Deus, trazendo luz ao coração do Teu filho, da Tua filha, para ele perceber, sim, essa situação difícil e dolorosa como uma oportunidade para a manifestação da Tua glória na vida do Seu filho, Pai. Oh, Jesus. Você se lembra, querido, da história daquele cego lá do poço, em que o Senhor Jesus, em que questionam Jesus, né, quem havia pecado para ele estar com aquela enfermidade. Jesus diz: nem ele pecou, nem os pais pecaram, mas essa situação é para que a glória de Deus seja manifesta. E aí Jesus cura e o nome do Senhor é glorificado. Outra coisa legal, é uma oportunidade de você aprender a se compadecer daquelas pessoas que estão sofrendo. Como você vai poder saber profundamente o que sente um pai de família sem emprego, se nunca você passou por nada semelhante? E talvez esse momento que você teve que lidar com o desemprego seja além da oportunidade de você se deparar com o milagre de Deus, mas também de você ter a experiência de sentir no seu coração a dor do outro, e diante da possibilidade de aconselhar um irmão, de ouvir um outro irmão contar um problema parecido para você, você não dar mais uma resposta pronta para ele, mas você se compadecer dele. Orar por ele de uma forma mais profunda, abraçá-lo de uma forma mais significativa, ou apenas ouvi-lo desabafar o desespero e a dor que ele está sentindo naquele momento. Isso é interessante porque Deus fez questão de enviar o seu Filho para que Ele mesmo pudesse experimentar as nossas dores, sentir as nossas tentações em seu corpo, para que quando nós orássemos, eu não me lembro o texto que fala sobre isso, mas a ideia do texto é bem essa: Ele como nosso sumo sacerdote, nós podemos falar, nós podemos orar, e Ele pode nos representar, porque Ele também passou, Ele sofreu o que nós sofremos. Ele não pecou, mas Ele sofreu. Então quando você fala com Ele, quando você conversa com Ele, Ele entende. Você poderia dizer, se Jesus não tivesse vindo: ah, Deus, peraí, o Senhor está aí, né, todo poderoso, cara, tal, como é que você vai me entender? Agora você vai falar isso para Ele, fala de Jesus. Jesus foi provado em todo sentido. Então eu sei o que você está sentindo. Eu entendo o que você está passando. E essa mesma disposição, esse mesmo coração nós podemos aprender a ter quando nós enfrentamos nossas dores, irmãos. Não sei se você teve a oportunidade de assistir, tem um filme, Beleza Oculta, né? Com aquele ator famoso, Will Smith. Não é assim um filme cristão, mas ele tem alguns princípios interessantes e que traz essa ideia, né? Ele havia perdido uma filha, ele com a esposa haviam perdido uma filha, a única filha que eles tinham, um problema de saúde, e ele entrou em parafuso por causa da perda da filha. E você percebe que a esposa dele, apesar de toda a dor e sofrimento que ela enfrentou com a perda da filha, ela conseguiu ter um crescimento, um amadurecimento, ainda que chorando, ainda que tendo que lidar com o sofrimento, mas ela teve um crescimento tremendo nesse período de luto, nesse período de dor. E o que ela fez? Ela fez um grupo para pessoas que também haviam perdido seus filhos em alguma situação trágica ou de enfermidade, e que o próprio marido depois foi frequentar esse grupo. Você vê que a dor dela, ela não deixou de ter a dor, mas o fato dela ter tido a dor, ter tido que lidar com a dor e o sofrimento, trouxe uma compaixão muito maior
por pessoas e pôde ajudar essas pessoas, né? Pessoas que haviam perdido seus filhos, ainda pequenos, em alguma situação trágica. Amém, querido? Então, olha, interessante você perceber dessa maneira. As circunstâncias ruins que eu estou enfrentando pode ser uma grande oportunidade do quê? De eu lidar com, de eu vivenciar o milagre de Deus. Segundo, eu posso aprender a me compadecer muito mais daqueles que estão sofrendo. E terceira coisa interessante é que pode ser uma oportunidade muito grande de amadurecimento na sua vida. Por exemplo, das dívidas. Você está tendo que lidar com uma grande dívida, talvez que foi consequência de uma escolha, de uma decisão errada, uma compra errada, feita na flor das emoções e tudo mais. E agora ficou com uma dívida tremenda. Então, além de você se compadecer dos outros endividados, além de você orar pelo milagre para sanar essa dívida, você pode amadurecer não fazendo mais dívidas iguais a essa. É um amadurecimento. Antes eu fiz. Agora que eu passei pela situação, e Deus junto comigo, estou orando crendo no milagre, mas eu não vou entrar numa dívida dessa nunca mais. Deus o livre. Agora eu vou analisar bem antes de fazer uma compra. Então as circunstâncias difíceis, elas nos dão uma oportunidade tremenda de amadurecimento. Inclusive para lidar com situações difíceis maiores. O caso de Davi. Quando Davi foi enfrentar o gigante, ele se apresentou diante do rei Saul, né, ainda um rapaz novo, ali com seus 17 a 20 anos de idade. E Saul, né, fez pouco caso dele. Né. Aí ele disse para Saul, olha, fica sabendo do negócio. Teve um momento que eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, aí veio o leão para pegar a ovelha e eu matei o leão. Pense, você já matou um leão? Alguém aqui matou um leão alguma vez? Não, né? Então imagine aquele rapazinho, franzininho, falando para o rei, eu matei o leão. Aí teve um outro dia que eu estava cuidando das ovelhas, veio um urso para abocanhar a ovelha e eu matei o urso também. Eu imagino Saul olhando para ele, você é. Aí ele diz para Saul, da mesma forma que Deus me livrou lá, e me deu condições de matar o urso, matar o leão, Ele vai me dar condições de vencer esse gigante. Então beleza, vai lá, cara. E ele foi e venceu o gigante. Então as circunstâncias desafiadoras se tornam uma oportunidade de amadurecimento, para você não fazer mais as coisas erradas que você fez no passado, as decisões erradas, mas também para você enfrentar situações maiores do que aquela, mais desafiadoras do que aquela. Amém? Quarta coisa, coopere com Deus. Diga para o seu irmão assim, coopere com Deus. Então, se para mim desfrutar de alegria, paz, ânimo no meio das circunstâncias, eu preciso aprender a cooperar com Deus. A Bíblia nos chama de cooperadores. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, diz assim, portanto, Paulo dizendo, né? Portanto, nós somos colaboradores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então nós somos colaboradores de Deus. E como é que eu colaboro então com Deus nessa situação difícil que eu estou enfrentando? Creia. Coopere com Deus crendo. Porque uma das coisas que dificulta o teu desfrute, dificulta você desfrutar de paz no meio da circunstância desafiadora, é a incredulidade, é duvidar de Deus, é achar que Deus não se importa, é achar que Deus não te ama, é achar que Deus só resolve o problema dos mais chegados dele. E quanto mais descrença, menos desfrute. Amém? Não é uma crença especial, irmão. Uma fé especial.
É inclinar o teu coração para essa verdade, é descansar seu coração nessa verdade. Não tem uma fé assim muito especial que você tem que ter para poder desfrutar disso. Descansar o teu coração nessa verdade. Como eu coopero? Crendo. Segundo, dependendo dele. Não aceite o orgulho, a justiça própria na sua vida, achando que você pode matar no peito todas as situações difíceis. Aí você acaba até falando para os outros, não, isso aí não está me afetando, né? Isso aí eu vou tranquilo para mim. Aí você faz de fortão, se faz de grandão, se faz de bonzão na frente dos outros, mas teu coração está em crise, está em curto. Dependa de Deus. Chega para Deus, querido, fala para Ele, Senhor, está difícil demais isso aí, eu não sei como vou vencer de mim mesmo, mas está nas tuas mãos, eu confio, eu creio em Ti, Senhor. Eu dependo de Ti, Senhor. Eu lanço sobre Ti minha ansiedade, eu lanço sobre Ti meu desafio, Pai. Dependa de Deus. Quanto mais você jogar para Deus, menos peso você vai sentir. Menos peso. Cooperar não é você tentar fazer o trabalho de Deus. É você não atrapalhar Ele. Não é para você fazer o trabalho de Deus. É só não atrapalhe Ele. Como é que eu não atrapalho, irmão? Coopere. Você sabe que uma coisa está ruim na tua vida, está errado, uma atitude errada, e você quer cooperar com Deus, então pare com isso. Para. Você sabe que determinada coisa está te prejudicando, está sendo uma pedra no teu sapato, e você quer cooperar com Deus para que essa situação mude, e para que você desfrute de paz, então para. Poxa, a situação é ruim, está destruindo meu casamento, está destruindo meu relacionamento, está me impedindo de me envolver com o corpo de Cristo. Para! Porque se você continuar fazendo isso, mesmo amado, mesmo querido, mesmo sendo fofinho de Deus, que você é, Deus não vai poder intervir na sua vida. Em muitas coisas, porque ele expressa o amor dele e você toma a decisão errada. Ele expressa o amor dele e você toma a decisão errada. Ele expressa o amor dele e você escolhe permanecer na mesma coisa. Deus não cansa, Ele vai continuar expressando amor. Mas você vai patinando e vai dificultando e vai complicando as coisas. Complicando amado, complicando perdoado, complicando salvo. Mas com a vida tumultuada, a vida turbulenta, a alma em tempestade, fervilhando. Como é que eu coopero? Poxa, Deus mostrou que isso aqui não está legal. Beleza, Senhor, vamos lá. Vamos parar. 1 Tessalonicenses 5:22, afaste-se de toda forma de mal. Tiago capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Fique de pé neste momento, querido, por gentileza. Como é que eu venço as circunstâncias? Como é que eu desfruto dessa paz, dessa calmaria no meu coração diante da circunstância, o ânimo? Reconheça a presença de Deus na sua vida. Entenda que as circunstâncias ruins não são um castigo de Deus. Aprenda que as circunstâncias ruins podem ser uma grande oportunidade de Deus manifestar o milagre dele, de você se compadecer dos que estão sofrendo, uma oportunidade de amadurecimento. Coopere com Deus, crendo, dependendo dele, não atrapalhando ele, o que ele está fazendo.
E por fim, querido, comece vencendo na sua mente. Comece na sua mente a desfrutar dessa paz. De que maneira? Renova a sua mente com as verdades da palavra de Deus. Você percebe os pensamentos errados, ideias erradas sobre Deus, sobre a vida, sobre você mesmo. Então mude esse pensamento, substitua esse pensamento de que tudo vai dar errado na sua vida, que a vida é assim mesmo, que você não presta, de que você vai ser igual ao seu pai, de que Deus não te ama. Você está ouvindo que não é isso, isso não é verdade. Então troca isso. A verdade é que o pensamento de Deus sobre mim é maravilhoso, é bom. São pensamentos de paz, de que Deus me ama como ama Jesus. De que os planos dele para a minha vida são bons, perfeitos e agradáveis, como Romanos capítulo 12, versículo 2 diz. De que apesar de eu ter sido criado de maneira ruim por meus pais, de não ter tido grandes oportunidades, eu posso desfrutar de algo muito diferente, porque Deus habita dentro de mim, porque a vida dele opera através da minha, porque Cristo conquistou tudo o que eu preciso lá na cruz. Reconheça as mentiras de Satanás da sua mente. Reconheça que determinadas ideias e pensamentos na sua mente não provêm de Deus e nem de você mesmo, são setas do diabo. Pensamentos que te colocam contra a igreja, que te colocam contra a tua família, contra teu cônjuge. Pensamentos que te jogam para baixo, que te colocam contra você mesmo, no sentido de diminuir o seu próprio valor, de se ver de uma forma tão negativa. Isso não vem de Deus, isso é do diabo. Reconheça a seta do diabo. E como é que eu venço as setas? Como é que eu elimino o poder das setas, dos dardos inflamados do diabo? Com o escudo da fé, o capacete da salvação. Aplica a sua fé nas verdades. Levanta o escudo da fé. Que você crê que você é amado por Deus, que você crê que Deus cuida de você, de que você crê que Deus te supre em todas as coisas. E esses dardos que começaram a pegar fogo, eles vão perdendo a força, vão sendo desfeitos, destruídos, até que mesmo que eles sejam atacados, eles não tenham nenhum poder mais sobre a sua mente, sobre a sua vida, sobre o seu dia a dia. Aprenda a ignorar o diabo. Tem pensamentos que você não tem nem que ficar lutando contra ele. Você já percebeu que é do diabo? Deixa pra lá, vai fazer outra coisa. Ocupa a tua mente, vai ouvir um louvor, vai ouvir uma música, vai assistir um filme, vai falar com seus irmãos, vai fazer outra coisa. Se envolve com o teu trabalho. Vai falar com Deus. Ignora ele. Ele vai ficar pé da vida e vai. Você resiste, e daqui a pouco ele para. Deus só quer que você desfrute de paz. O teu triunfo sobre as circunstâncias, a vitória, o desfrute da vitória das circunstâncias, não é ver todas as circunstâncias, não é viver sem problema, mas é ter paz, é regozijar, é ter ânimo no meio das provações, e no meio das provações, tendo experiências poderosas com o Senhor, amadurecendo e levando outros a amadurecer junto com você. Feche os teus olhos, querido, junto comigo. Vamos orar, e à medida que você for identificando, percebendo dentro do seu coração a necessidade de vivenciar algum desses princípios, coloca diante do Senhor: Senhor, eu decido hoje ter um posicionamento diferente na minha vida. Oh Deus, até agora parecia eu estava aceitando a ideia de que eu estava sozinho, de que o Senhor não estava junto comigo. Parecia uma ideia apenas bonita para o outro, mas para mim não parecia real. Mas eu decido crer que a tua presença é constante, sempre, sempre permanente comigo, Deus, em todos os momentos.